Todos. Boa noite. Boa noite. Vamos então dar início à reunião, a nossa reunião ordinária de número 328. E tem como pauta, primeira aprovação das atas, depois informe sobre o andamento da elaboração da lei de parcelamento e ocupação do solo e da EIV, então as três sendo elaboradas ao mesmo tempo, apresentação e aprovação do parecer do PLC 6717 pela Karina e informes gerais abertos, informes gerais. Todo mundo assinou a ata? Ninguém esqueceu de assinar. Recebemos. Não, todo mundo assinar e apresentar. As atas, todo mundo recebeu, todo mundo leu. A ata 327 da reunião ordinária, o seu Salomão pediu para acrescentar, fazer umas modificações na fala dele. Então eu vou ler aqui, se alguém tiver com cópia aí da ata, o seu Salomão pediu para acrescentar uma das falas, né, o conselheiro Salomão, contestando a fala do conselheiro João Verde, disse que estradas asfaltadas são mais prejudiciais do que estradas de terra para o meio ambiente natural e que a lei da APA proíbe o corte de árvores nativas, mas não fala que as pessoas não podem entrar na mata. É só fala, mas não proíbe o corte de árvore nativa. Não foi isso que nós debatemos aquele dia, foi? Tá, o senhor falou. Eu não concordo, mas tudo bem. É só fala. Depois o senhor falou novamente, né, o conselheiro Salomão disse que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões já foram destruídos, e que temos que preservar o que restou para a sobrevivência dos animais e da população atual e futura. E depois, mais para frente, no final da reunião, o senhor pediu para mudar uma palavra aqui. Português, só o verbo aqui. Poderão. O conselheiro Salomão ponderou que não devemos nos ater às reuniões ordinárias já agendadas e que quando chegar o PLC para análise pelo CMDU, poderão haver até reuniões extraordinárias. Mais alguma observação com relação à ata? João, essa ata do dia 10 de... Não, essa aqui é do dia 6 Não, do 12. eu sei. Estou dizendo, me referindo a outra ata. A ata da reunião extraordinária do dia 10 de outubro, ela não está inclusa aí porque eu não consegui localizar as anotações. Eu não sei se o vídeo fez, quem foi que fez. Da reunião ordinária? Extraordinária. Sem ser rolo. Do dia 10 não é assim que vocês já tinham mandado antes? Não, eu mandei do dia 17, 24, dia 17, 24, 31 de outubro. de outubro. E também tem o dia 7 do 11, que a ENID fez. Então está faltando na extraordinária a do dia 10 de outubro. Essa está faltando, Tá. essa está pendente. Então vamos pôr primeiro em votação a ata 327 do dia 6 de dezembro de 2017. Os favoráveis manifestem-se. Votos contrários. Tem alguém contrário? Abstenções. Então foi aprovado por unanimidade. Agora a ata, que na verdade são as atas, que é a 92ª reunião extraordinária, que foram as reuniões do dia 10 do 10, 17 do 10, 24 do 10 e 31 do 10,
que foram aquelas 4 reuniões que nós trabalhamos na análise do plano diretor. Tá? Também tem do dia 7 do 11, que lá não estava em pauta, mas eu encaminhei para os conselheiros, se puder incluir para a gente já aprovar, que foi uma das últimas. Aí eu tenho. É, a de 7 do 11 também, tá certo. E faltou então só a do dia 7 do 10. 10 do 10. 10 do 10. É 10 do 10, tá certo. Então vamos colocar em votação os favoráveis à aprovação das atas das reuniões da análise do plano diretor. Manifestem-se, por favor. Os contrários, abstenções, uma abstenção. Tá ok? Vamos ao segundo item da pauta, que são as informações sobre o andamento da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo e a lei de impacto de vizinhança. Nós fizemos 4 reuniões da diretoria do CNDU no decorrer agora, desde janeiro até a semana passada, às sextas-feiras de manhã, e fizemos reunião praticamente todo o corpo técnico da Secretaria de Urbanismo e Planejamento. Em 2 reuniões o secretário Santoro esteve presente. Nos foi apresentado o andamento da legislação que está sendo proposta, não está concluída ainda, eles ainda estão fazendo mudanças, alterações, ainda está discutindo. Ainda não foi feito o documento legal, né, jurídico da lei. Então, a documentação que nos foi apresentada, né, que apresentaram no PowerPoint, eles me deram uma cópia, não tem os artigos ainda numerados, está tudo como artigo 0, não tem ainda uma formatação de lei, mas mostra a intenção da lei, né, e a princípio nós ficamos, nós 4 da diretoria, ficamos bastante impressionados com o trabalho que está sendo executado pela secretaria, pelo corpo técnico, da maneira como o corpo técnico todo está discutindo a legislação e como foi aberto espaço para a gente também optar sobre diversos itens, até mudança de palavra, alteração de ideia, formulação de ideia, e nós deixamos bem claro, foi uma apresentação inicial, só para a gente ter ideia de como estava o andamento. Nós não estamos decidindo nada, a gente só deu uma ajuda ao andamento da proposta da lei, mas ficou muito claro a importância da participação técnica, de não ter na lei só o olhar do pessoal da secretaria, do pessoal técnico da secretaria. Não esquece de assinar aqui, Fábio. Do pessoal técnico da secretaria. Nós deixamos bem claro para eles que eles estão na linha de frente, recebendo a reclamação da sociedade, das pessoas, dos cidadãos da cidade, dos técnicos, dos arquitetos, dos engenheiros, das empresas de construção, né? No geral, todo cidadão que vai fazer, às vezes, desde uma obra mais simples, ou abrir o seu comércio, abrir seu negócio, a sua empresa, eles estão na linha de frente e a intenção deles foi melhorar, reduzir tempo, facilitar muito o andamento
trâmite, corrigir muitos encaminhamentos com relação à legislação. Então, muita coisa que eles verificam que a lei é inconsistente, a lei não traz resposta. Às vezes uma questão na lei esbarra em outra questão da legislação ou em outra legislação e que uma acaba anulando o funcionamento da outra. E justamente nós colocamos o seguinte: existem muitas questões que não chegam para eles na prefeitura. Nós mesmos profissionais, a gente já mata no ninho quando o cliente vem nos procurar, fala, estou pretendendo fazer tal coisa, quero montar tal empresa em tal lugar, fazer de tal maneira. A gente já falou, olha, aí não pode, zoneamento não permite, isso você não pode fazer, não pode ter isso diária, não pode. E a gente já... Então é importante essa participação técnica, não só como foi o caso dessas reuniões, mas as que virão agora. Hoje, inclusive, eu e a Karina estivemos conversando com o Santoro, porque na reunião de sexta-feira passada, que foi a última, ele não pôde estar presente, então nós viemos conversar com ele hoje, porque a gente está cobrando dele, desde a primeira reunião, um cronograma sobre o andamento da legislação, para a gente poder, a bom tempo, ter tempo para discutir, ter tempo para aperfeiçoar a lei e dar tempo de aprovar, porque essas legislações elas têm que ser aprovadas até junho, por causa de ser um ano eleitoral, então tem um prazo de lei que a lei não vai poder passar de junho. Então hoje nós viemos conversar com ele a respeito disso. E ele falou que a intenção é agora, no começo de março, a lei ser protocolada na Câmara, ou no dia 2, ou no máximo até o dia 9 de março. E, ao mesmo tempo, fazer reuniões com o CMDU, Conselho todo, e com a Câmara, com os vereadores. Ele até perguntou o que nós achávamos, se as reuniões poderiam ser conjuntas entre o CMDU e os vereadores. E nós falamos, eu e a Karina, a gente deu a nossa opinião na hora, a gente acha que não, a gente acha que é muito mais producente. Nós fazendo a reunião com o Conselho e fazer a reunião com a Câmara em separado. A Karina, inclusive, deu a ideia de talvez nós participarmos da reunião com os vereadores, que vão ser marcadas, quem quiser participar, mas como ouvintes. Da mesma maneira que vai, às vezes, o pessoal da Secretaria participar, tirar alguma dúvida, fazer algum esclarecimento, talvez a gente abrir para isso, mas não entrar muito no mérito da discussão, a gente ficar com as discussões aqui no âmbito do Conselho. Então, se nós temos que combinar hoje data, período, hora, para a gente fazer essas reuniões, porque seria mais producente as reuniões serem durante o dia, no horário do expediente, para, se possível, todo o corpo técnico da Secretaria viesse. Porque tem, às vezes, alguns parágrafos, alguns artigos que alguma pessoa propôs, elaborou, e, às vezes, na questão de dúvida, essas pessoas estando presentes, elas vão poder tirar as dúvidas que nós tivermos. O secretário falou que pode, talvez, fazer a reunião lá no Salão Vermelho, a gente agendar no Salão Vermelho. A Karina deu a ideia do auditório da Secretaria de Negócios Jurídicos, né? E ele falou que a gente achou que aqui ia ficar pequeno, porque só o Conselho, o CMDU, ocupa quase toda a sala. E o corpo técnico da Secretaria, esses dias, tiveram 18, 20 pessoas participando das reuniões. Quer dizer, precisa do dobro do espaço que nós temos aqui hoje para que a reunião aconteça completa.
Então, primeiro eu queria ler o seguinte: existe a possibilidade de nós mantermos as terças-feiras no período da tarde, como nós já fizemos as reuniões do plano diretor no ano passado, que foi, eu acho que foi um horário de consenso entre as pessoas que participaram, ou uma outra possibilidade também são as sextas-feiras no período da manhã, que foi o horário que foi agendado com a secretaria, que foi um dia, parece um horário, um dia mais calmo para eles na secretaria. Porque saiu todo mundo da secretaria e vieram fazer a reunião com a gente. O urbanismo não funcionou, o planejamento não funcionou, veio praticamente todo mundo para cá. Inclusive houveram reclamações lá na secretaria, o secretário falou: eu estou comprando a briga, tem que estar todo mundo junto para a gente. Interesse, né? Interesse de ambas as partes. Então, ele falou que se a gente optar pela reunião na terça-feira à tarde, eles vão dar um jeito de se acomodar lá na secretaria. Se fosse na sexta-feira de manhã, para eles é mais fácil agendar. Então a intenção é a gente já marcar uma reunião logo na semana seguinte ao protocolo na Câmara. Porque assim que a documentação for protocolada na Câmara, já vai ser domínio público, nós vamos receber uma cópia também, a gente pode fazer a distribuição por e-mail, e a gente faria pelo menos aí umas 2 reuniões com a secretaria, e depois nós montaríamos, a ideia é montar 3 grupos de relatoria. Um para a lei de uso e ocupação do solo, outra para a lei de parcelamento e outra para a lei de impacto de vizinhança. Sim, a lei é a mesma, é só os capítulos que sim, são separados. A lei vai ser uma só, vai ter um número só, um nome só. Mas são questões diferentes, né? São assuntos diferentes. Espera um pouquinho só, um pouquinho. Presidente, nas sextas-feiras pela manhã nós temos uma reunião fixa, agendada, todas as sextas pela manhã da Câmara de Licenciamento. Mas a semana vai ser de tarde, é isso? Sim. Não, vai ser pela manhã, não é? 14h30 que ela passou. Não, acho que é pela manhã. Então, eu e Tereza teríamos esse horário comprometido. Eu preferiria, se o Fernando concorda, preferiria estar às terças da tarde. Tá. Doutor Leôncio. Com respeito ao cronograma, não vale aí aquele dispositivo da lei orgânica que, ao encaminhar a lei para a Câmara, deveria ir junto ao nosso parecer? Não, Já não valeu? já não valeu. Já furou? Isso precisaria... Já furou a lei, mas... O que acontece é o seguinte. Vai repetir o erro, isso que eu digo. Pois é, mas todo mundo não. concordou, O que ficou foi beleza, combinado não é que ia precisa fazer seguir a uma lei. lei depois para ordenar isso, para das Não fizeram. próximas vezes. Mas não fizeram. Não fizeram, então. Tá errado do continua o mesmo mesmo jeito. problema. O que vai acontecer é o seguinte: o que foi por que que vai discutido já arrumar? o ano passado com relação ao plano diretor, que a validade é quando é feito o protocolo na Câmara. Nós, aqui, o Fábio interviu, quando nós conseguimos a cópia da legislação do plano diretor, anteriormente ao protocolo na Câmara, e nós começamos a analisar com mais de 30 dias de Que é um antecedência compromisso aí. a ser protocolado na Câmara. Depois que é feito o protocolo na Câmara, nós temos 30 dias para entregar o nosso parecer. E já Isso é um direito de entendimento prorrogação. que Agora, não está de acordo com o Ministério Só Público. uma por exemplo. questão de esclarecimento. Não, deixa eu só terminar de falar. O que o Santoro falou é o seguinte: pode ser combinado uma data para a gente fazer reuniões com a Câmara, dar um andamento com a Câmara, antes de serem datadas as audiências públicas. Da mesma maneira que o plano diretor, que tiveram várias audiências públicas, podemos fazer para o presidente da Câmara fazer várias audiências públicas, inclusive
a primeira audiência pública que teve na Câmara, do plano diretor, nós não havíamos terminado ainda de entregar o nosso parecer. Audiência pública. Espera um pouquinho, só o Furtado ele estava em cima. Então, nós precisamos, enquanto conselheiros do CMDU, defender o CMDU como conselho da cidade. Então, aceitar que a lei orgânica da cidade, do município, esteja sendo novamente violada, à medida que não está sendo, o parecer não vai ser dado antes do encaminhamento da prefeitura para a Câmara Municipal, é um absurdo novo, é repetir o erro que a gente cometeu, que foi cometido por esse conselho no final do ano. Deixa eu terminar, por favor. É essa a questão. Nós precisamos, como conselheiros, temos a responsabilidade, enquanto conselheiros, de defender a lei e o conselho. A gente quer ser respeitado, o conselho que quer ser respeitado, ele tem que se fazer respeitar. Não pode ficar aceitando esses argumentos. O Ministério Público esteve aqui na reunião antes do plano diretor ser encaminhado e explicou isso, falou aqui claramente qual é a sequência dos atos. Foi combinado com o Ministério Público como é que ia ser a sequência do plano diretor. Por quem foi combinado? Agora, aquilo ali... O que ficou bem claro é o seguinte, a lei orgânica do município... Por favor, eu estava com a palavra, deixa eu só concluir, tá? Aí depois você... Eu pensei que você já tinha concluído. Não tinha. Quando o Ministério Público, aquela confusão toda que teve aqui na cidade, para aprovar a entrada lá do plano diretor na Câmara, que teve um acordão feito pelo presidente, então presidente do CMDU, com o presidente da Câmara, com mais o secretário, que violou a lei orgânica. É um acordo espúrio. Ele não é válido, a lei orgânica continua em vigência. Então aquele acordo, ele foi para frente, como outras coisas no país vão para frente. A lei da lei, é essa a questão. Nós vamos repetir, a minha pergunta, agora eu estou colocando uma pergunta. A minha pergunta para todos os conselheiros, nós vamos insistir no mesmo erro? É essa a questão. Espera um pouquinho só. Eu acho o seguinte, ficou bem claro que a lei orgânica, ela não é clara. Ela, em vários artigos, ela coloca de maneiras diferentes, ela não é clara. Essa questão tem que ser mudada na lei orgânica para ficar mais claro. Enquanto isso... Porque, na verdade, o que acontece? Se você fizer de uma maneira, a lei orgânica aceita, porque tem artigo que aceita de uma maneira. Se você fizer de outra, ela aceita também, porque no outro artigo está descrito de outra maneira. Então, na verdade, você não pode fazer de maneira nenhuma, porque nada está batendo. Ou você aceita algum encaminhamento, ou não aceita. Agora, por isso que foi feito aquele acordo. Agora, eu acho sinceramente, se a gente for mudar a lei orgânica, nós temos que parar a lei de uso e ocupação do solo. Isso aí é outra coisa. Isso aí é uma legislação que o Executivo tem que fazer, é uma proposta, a Câmara tem que encaminhar. Agora, a nossa discussão aqui é a qualidade da legislação de uso e ocupação do solo. Não está sendo discutido. Gente, começou a discussão, a lei não está pronta. Ó, a primeira palavra que eu falei na reunião que nós tivemos com a prefeitura foi o seguinte: nós temos que discutir a lei, temos que trabalhar por ela, mas não adianta a gente ficar emperrando, esperando ter a melhor lei do mundo. Nós temos que ter uma legislação compatível, de acordo, fazer o melhor possível. Mas o ótimo é inimigo do bom. Se a gente ficar o resto da vida procurando o ótimo, nós nunca vamos ter o bom. E a gente por vê... isso que a gente está no Brasil. Por isso que a gente está com a cidade com tantos problemas que nós temos ao longo de tantos anos. Exatamente. Porque Com todas as legislações. A gente está sempre aceitando. Porque a lei de uso e ocupação do solo deveria ter sido mudada já há muitos anos. Os planos diretores foram feitos em cima da lei de uso e ocupação do solo vigente.
A gente até brincou numa das reuniões. A lei, por exemplo, não previa montar uma lan house. Lan house já surgiu depois da lei, já acabou e a lei continua a mesma. Então nós temos que avançar. Agora, a gente vai avançar discutindo a nossa discussão. Passar a palavra para o Fábio, que o Fábio queria... Só um esclarecimento. Justamente com Na relação verdade, a gente participou dessa reunião, não houve um acordo, vamos chamar assim, eles participou comigo, nós assinamos a ata da primeira reunião e nosso espaço está aberto junto à Câmara com a palavra, isso consta na ata, inclusive, da reunião que foi entregue para todo mundo, que o Rafa se dispõe, inclusive, a mudar a lei orgânica do município, o projeto dele, alterando essas coisas. O que ficou combinado naquela reunião é que isso teria continuidade, até em função da mudança no CMDU, iríamos dar continuidade, e que o CMDU levaria uma proposta para esse tempo. Então, isso é uma coisa que precisa entrar na nossa discussão. Nosso espaço lá está aberto para a gente resolver esse problema. Há entendimentos jurídicos, o João falando muito bem, de ambos os lados. Uns falam que sim, outros falam que não. E isso é o que a gente quer resolver, porque sempre acaba dando problema para nós. É isso que a gente tem que resolver e o espaço lá está aberto. Então eu acho que seria o caso de a gente reativar esse contato com ele, alinhar essas coisas. Não sei se vai ser para o período de ocupação do solo, agora no momento, já como foi para o plano diretor, mas que a gente precisa alinhavar essa questão. E esse espaço está aberto lá na Câmara. Né, Deus? Porque, na minha opinião, o que ficou bem claro foi o que acontece é que, quando foi elaborada a lei orgânica do município, a criação do CMDU pela lei orgânica do município, não estava bem claro ainda como que ia ser o funcionamento, tanto do conselho como da estrutura toda da cidade perante a lei que estava sendo feita. Então, houveram conflitos na própria elaboração da lei que um contrapõe ao outro. Agora, está muito claro que toda a legislação, tudo quanto que é legislação que cabe a efeito urbanístico na cidade, é protocolado na Câmara, a Câmara nos envia e nós temos os 30 dias para dar o parecer. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que toda a legislação tinha que ser assim. Sendo o plano diretor, sendo uma lei orgânica, sendo o que fosse, tinha que ser assim. Claro, pode acontecer de ter um acordo com a Câmara, desse prazo ser maior que 30 dias, dependendo da questão da dificuldade da lei e da complexidade do assunto. Mas eu acho que a maneira de encaminhar, a maneira de se conduzir tem que ser a mesma. Não temos que criar uma exceção porque é plano diretor. Isso, inclusive, está combinado entre o Executivo e o Legislativo. Se a gente precisar de mais tempo, o CMDU pode pedir e vai ser acatado. Sim, a gente falou isso que foi conversado, inclusive. Ele ratificou novamente com a lei de ocupação do solo. Ele já confirmou hoje que tem o prazo legal dos 30 dias, mas para a gente já combinar com ele qual o tempo que a gente vai precisar e que eles vão programar esperando o nosso parecer. Aberto, a gente pode utilizar muito bem isso. Eu não vejo problema nesse ponto. Eu não vejo problema nisso. O Márcio queria estar nesse vídeo também. Questão da lei orgânica do município, eu acho que ela pode ser tratada concomitantemente à lei de uso e ocupação do solo. O único cuidado que eu acho que nós temos que ter é que nós temos que brigar para um período que você amplie a participação. Porque, queira ou não queira, o plano diretor, muitas das pessoas não puderam participar no horário que foi colocado. Eu não acho que está errado. Eu acho que essa consideração que você fez de o pessoal da secretaria estar presente está correta, não tem nada contra isso. Mas eu acho que já que vai mudar a lei orgânica, a gente precisa tomar um certo cuidado, acompanhar bem isso, para que privilegie uma participação maior nesse da lei orgânica ou da lei de uso e ocupação? Não, eu digo com relação ao prazo da lei orgânica. Né? Então, já que vai mudar, a gente tem uma ideia do cenário, né, que
nós estamos inseridos, então eu acho que a gente precisa tomar um cuidado com isso, não simplesmente concordar com a Câmara e com o Executivo para que mude, olha, vai ser depois, sem carta lá na Câmara e tal, porque é assim que nós somos tratados com relação ao plano diretor. Isso é uma verdade. Agora, com relação às discussões da lei de uso, parcelamento, impacto de vizinhança, veja quanta coisa se entrelaçando. Né? Quer dizer, isso vai ser formado os grupos, vai ser analisado de forma separada, mas vai ter que ter um momento que tem que juntar, isso tem que conversar, porque senão as coisas vão ter problema. Né? Então, esse é um cuidado, eu acho que na gestão desses grupos que vai ter que ter. Mais uma coisa ainda, o ambiente de você discutir isso numa audiência pública na Câmara não propicia absolutamente nada ao setor técnico. Lá a Câmara é pressão. Entendeu? Então a parte técnica não dá para se discutir em audiência pública. Então veja o quanto é importante esse espaço. A gente participar da apresentação para os vereadores. Mas essa apresentação que vai ser feita, só para me concluir, essa apresentação que vai ser feita aos vereadores, veja bem, eu imagino que ela pressupõe um trabalho maior do CMDU. Porque depois, quando está lá na Câmara, já começa a pressão política. Fica difícil o CMDU se colocar. Ele simplesmente vai escrever um parecer que vão passar por cima que nem trator. A grande maioria dos nossos nosso parecer foi acatado no plano diretor. Inclusive, sabe, com defesa de muitos vereadores salientando que aquilo eram propostas do CMDU. Eu entendo assim também. Eu acho que mas lei de uso e ocupação do solo é a lei que se ocupa para se aprovar qualquer iniciativa empreendedora na cidade. Veja quantos interesses vão estar eu acho nesse que processo. É a lei muito mais reconhecida pela população em geral do que o plano diretor. Sim, sim. Porque ela é a lei do dia a dia. É o que esbarra, é o dia a dia. Então eu acho que nós temos que lutar por um espaço maior de participação do CMDU antes de ir para a Câmara. Eu não sei como isso vai ser feito, mas eu acho que nós temos que ter esse foco. Para não sofrer lá na frente. Esse negócio que a Câmara é pressão é bem complicado, porque tanto faz o que você fala ali, tanto faz o que qualquer um fala ali. Entra por aqui, sai por aqui. Eu queria comentar do outro, que numa das reuniões de audiência, o vereador, eu não me lembro do nome dele agora, mas eu tenho esse vídeo. Ele fala, obrigado que o CMDU fez um parecer ágil. Achei bem esquisito isso. E quanto ao artigo 174, o entendimento do CMDU inicialmente foi o de seguir a lei. Todo mundo que a gente perguntou de advogado é o mesmo entendimento e o Ministério Público também. Eu não sei como é que esse negócio andou e não voltou para trás. Porque o juiz não deixou, tem ação questionando isso, não tem? Ou não é esse assunto? Então, assim, eu acho que é um assunto até para retomar e questionar de novo. Porque o andamento disso tudo foi muito estranho e o próprio CMDU encampou uma coisa que a lei estava certa e depois mudou totalmente. Então eu acho bem complicado todo esse caminho. Ou a lei vale ou não vale. E ela fala claramente que tem que ser antes. Isso qualquer advogado fala isso, inclusive o Ronaldo pôs também no documento. Então é uma coisa que eu acho que tem que continuar a ser discutida. E agora nós vamos fazer o mesmo erro de novo. O Gilberto também quer pedir a discussão para ver o plano de uso e ocupação do solo da cidade, que é uma lei que está sendo elaborada dentro do departamento técnico da prefeitura, dentro dos conselhos, tá certo? E eu quero defender aqui a posição do Furtado de que nós temos que defender o conselho. Então nós temos que chegar junto, tanto faz no departamento como talvez também na Câmara, tá certo? Com as nossas proposições a respeito disso aí. Sim. Não ficar esperando muito de lei, de coisa da cidade,
é trabalhar em cima disso. E temos que estar reunidos para poder fazer isso aí. Mas nós não estamos falando nada diferente disso. O que o Furtado e a Tereza estão questionando é a questão de encaminhamento com relação à prefeitura, à Câmara, protocolo. Essas coisas Agora, têm que ser um pouco eu acho agilizadas. que isso independe, na minha opinião, isso independe do nosso parecer, do nosso trabalho de análise, de cooperação, de verificação, de propostas. Isso independe. Nós não podemos deixar de lado a análise da legislação que está sendo proposta, esperando a mudança da lei orgânica do município. Senão o tempo vai passar e vai... Eventualmente a lei orgânica para caminhar firme. Porque a cidade está complicada, não só pela questão econômica, mas também por essa questão técnica. Está muito complicado. Segundo a SIC, 70% dos estabelecimentos comerciais em Campinas não tem alvará de funcionamento. Todo mundo não vai parar IPTU também, porque é o choveu pra caramba, vai sair das casas de aluguel, quero ver. Tá, vamos lá. Tanto faz ter alvará. A Karina. Eu queria lembrar do plano diretor, mesmo a gente recebeu o projeto de lei junto com a Câmara, a gente fez nosso parecer, a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores o parecer e o Executivo incorporou na lei do plano diretor grande parte das nossas considerações. Pouquíssimas não foram consideradas e foram justificadas juridicamente por que não tinham sido aceitas, às vezes por uma questão de nomenclatura, de português mesmo que a gente colocava, então foi tudo justificado, concordância, então foi tudo justificado e eu não sei quantos por cento, mas muito, provavelmente mais de 80% foi incorporado no plano diretor. Então mesmo indo para a Câmara junto com o CMDU, o Executivo, a qualquer momento, ele pode incorporar na lei, independente do Legislativo, e foi isso que aconteceu no plano diretor. Com relação ao nosso prazo de 30 dias, o presidente da Câmara de Vereadores já falou que da mesma forma como ele concedeu no passado com o plano diretor a prorrogação do prazo, ele também vai conceder dessa vez. Ele falou que isso foi um acordo feito com o FADO e que ele vai manter esse acordo para todas as leis subsequentes ao plano, que são a lei de ocupação do solo, a lei de outorga, enfim, todas elas que virão. Então, eu acho que disso a gente não vai ter problema. E eu acho que, em paralelo, a gente podia realmente montar uma comissão, se fosse o caso do CMDU, para já, uma coisa não elimina a outra. Acho que a gente tem que ir caminhando com a questão de arrumar na lei orgânica qual vai ser a redação final disso. É isso que eu queria dizer. E aí continuar encaminhando junto com o Rafa Zibaldi, essa comissão vem e traz para a gente quais estão sendo as decisões e depois a gente vota numa reunião ordinária qual foi a decisão para fazer essa nova lei. O doutor